Ei pessoal, é Viviane. O vídeo de hoje é um vídeo mais matemático e eu sou terrível com as contas, mas pronto, vamos fazer esse vídeo assim mesmo. Não tinha intenção de fazer esse vídeo, de calcular índice de saponificação, nem quanto de gordura, quanto de óleo, quanto de soda, nada, não tinha intenção de fazer esse vídeo, porque quando eu fiz o curso de saboaria artesanal no processo a frio, eu já ensinei como calcular. No entanto, eu revi o vídeo e vi que sim, talvez deixou margem de para perguntas. Então, eu resolvi refazer esse vídeo, mas puxando para o lado do hot e do processo a quente e como é que eu faço do processo a quente, porque eu fujo um pouco do padrão. E eu fujo um pouco do padrão porque eu notei que fugindo do padrão fica melhor, tá? Gente, quando eu faço o meu hot, eu geralmente não separo gordura para adicionar no final. Eu faço tudo uma coisa só. E eu faço isso porque quando eu faço sabonete, para mim, eu não faço design, então eu não fico muito preocupada com fluidez de sabonete. E como eu uso óleo essencial, eu não fico muito preocupada com o cheiro do sabonete, porque eu já vou adicionar um cheiro pro sabonete. Mas digamos que você fala assim, ah, Vivi, eu tenho aqui uma manteiga de cacau e eu quero que fique esse cheirinho de manteiga de cacau, ou eu fiz um oleato maior maravilha, tipo um oleato de camomila, além de ser bom para um monte de coisa, ainda tem aquele cheirinho gostoso, e eu queria que ficasse no sabonete um pouquinho, não fica tanto, viu, gente? Não fica gritando, mas fica um pouquinho. Então, assim, no processo a quente. Então, eu queria esse tipo de benefício para o meu sabonete, então eu quero fazer o sobreengorduramento no final. Então, para vocês que querem fazer o sobreengorduramento no final, eu preparei esse vídeo e muito obrigada para Ilma Maria, que fez a pergunta, porque se não fosse você, Ilma, eu não teria feito esse vídeo. Esse vídeo não estava no meu planejamento de vídeos para essa série de processo a quente. Se você nunca fez sabonete antes, gente, tem um playlist completo de 40 vídeos sobre como fazer sabonete no processo a frio. E é muito importante, Vivi, não tem interesse em processo a frio, quero fazer processo a quente. Gente, se você aprender o processo a frio direito, você faz qualquer tipo de sabonete. Processo a frio é onde você tem todos os problemas, possíveis problemas acontecem no processo a frio. Se você conseguir dominar o processo a frio, você consegue fazer qualquer tipo de sabonete, entendeu? Então, bora lá sem mais conversinhas. Olha só, pessoal, que a primeira coisa que a gente tem que determinar é quanto de sabonete você quer, né? Então, digamos aqui, deixa eu virar esse papel aqui. Digamos que eu quero 1 quilo de sabonete, tá? Então, a primeira coisa, eu quero 1 quilo de sabonete. Quanto de gordura eu preciso para fazer 1 quilo de sabonete? Na média, gente, calculando a calculadora como é que chama? Mandrulândia, aquela calculadora, ela calcula um pouco diferente de calcular na mão. Acaba sendo muito boa, eu uso a calculadora, tá, gente? Eu uso calculadora porque eu não quero ter que fazer continha toda vez que eu for fazer sabonete. Mas para vocês que querem fazer a continha, eu vou ensinar a continha, porque fazer a conta, entender a conta, vai te ensinar, vai te ajudar a entender muita coisa por trás do sabonete, né? Então, bora lá. Quando você vai fazer a conta, você simplifica, porque você não vai usar a técnica que a calculadora usa, porque senão fica muito complicado. Então, simplificando, é assim. Você quer fazer 1 quilo de sabonete, ok? 1 quilo. Desses 1 quilo de sabonete, por volta de 700 gramas, que é 70%, né? Vão ser óleos e gorduras, tá? Ok. Para esse propósito aqui, eu separei aquela receita padrãozona, porque aquela receita essa receita aqui, gente, essa fórmula, todo mundo usa, tá? E se você souber, Vivi, mas ela é um pouco
tira muito o óleo da pele, ela é um pouco forte essa receita, não é para pele sensível. Se você souber manipular essa receita aqui, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo de falação, explicando como você pode transformar essa mesma receita em um sabonete que é bom para pele sensíveis e que é hidratante, você pode mudar essa receita, usar os mesmos óleos e colocar ingredientes nela para ficar perfeita para o que você quer, tá? Então, essa receita aqui é muito coringa, muitos saboeiros usam ela, entendeu? Eu gosto de inventar, mas para quem tá começando, é uma receita que é muito padrão, é umas coisas que você consegue, em qualquer lugar do mundo que você for, você consegue esse tipo de ingrediente quando você faz sabonete. Então, é mais fácil acesso. Não que seja barato, mas é mais fácil acesso, tá? Então, bora lá. Receitinha aqui, coco, palmistre, né, que é o palma branco. Palmiste, ok. E oliva, tá? Os três aqui fazem um sabonete coringa. Como que a gente quer estar usando essa receita? 33% de coco, 33% de palmistre e 34% de oliva, tá? Tem gente que divide 33,3, blá, blá, não. Vamos simplificar aqui. A gente usa o oliva um pouquinho a mais, 1% não é nada. É porque a oliva dá mais hidratação e vamos convir que o coco e o palmistre, eles vão dar dureza para a barra, vão dar espuma e o oliva vai dar hidratação, tá? É isso que vai acontecer aqui e por isso que é uma receita muito coringa. Vai ficar uma barra de sabonete dura e não vai ficar tão ruim se você fizer uns esquemas que talvez eu faça um vídeo explicando. Porque o vídeo de hoje não é para isso, é para fazer conta. Então, bora lá. Fazendo aqui as contas, então a gente vai precisar... Vou colocar aqui que eu já fiz as contas, né? Para vocês não verem a sofrência. De 231 gramas de coco, 231 gramas de palmistre e 238 gramas de oliva, né? Você vai multiplicar isso, tá? Pelo índice de saponificação. Já expliquei essa parte aqui no curso de processo a frio, tá? Até então é tudo igual. E eu vou colocar aqui. Essa tabela de índice de saponificação tem no meu e-book, tá? Que eu ainda não lancei, mas estou quase lançando. Meu e-book sobre saboaria, mas você também encontra na internet, tá? Não é lá o grande segredo do universo, não. É lugar que aparece. Então, assim, aí você vai multiplicar a sua quantidade de gordura pelo índice de saponificação. Observem que cada óleo tem um índice de saponificação diferente, ou seja, cada óleo precisa de uma quantidade diferente de soda para se saponificar, entendeu? Para virar sabonete. Então, igualzinho no processo a frio, né? Então, temos aqui a conta já feita. Só vou colocar aqui, não precisa sofrência. Beleza. O que você vai estar fazendo aqui? Você vai estar somando, isso daqui é o que você precisa de gordura, você precisa de soda, né? Para saponificar essa quantidade de gordura. Você vai somar tudo isso, né? Observem que se você fizer isso na calculadora, vai dar um resultado um pouco diferente. E por isso que na calculadora da Mandrulândia, sei lá como é que é o nome, você vai ver que você vai precisar de mais soda lá naquela calculadora, mesmo colocando a 0% ainda, porque por enquanto estamos a 0%. Você vai ver que vai ter uma pequena discrepância, né? Vai ser um pouco diferente. E por isso que os americanos, os gringos, todos usam 5% de sobreengorduramento em tudo. E naquela calculadora você já vai lá e o automático já vem com 7%. Porque o índice, se você olhar a tabela de índice de saponificação deles, é um pouquinho diferente
do que todo mundo usa, sabe? Se você observar, porque lá vai estar mostrando na tabela deles do que eles estão multiplicando, né? E você vai ver que os números são diferentes, tá, gente? Não sei explicar por que eles usam outro número, por que a tabela de índice de saponificação deles é diferente do que todo mundo usa para fazer manual, tá? Não sei explicar. O meu índice de saponificação, eu tirei ele de livros, não da internet, tá? Eu li um livro que chama Ciência da Saboaria, né? Do Kelvin Dunn. E eu tirei a informação de lá. Então, eu acredito que um químico conceituado e conhecido no mundo da saboaria não vai cometer a gafe de colocar números errados, né? Então, foi de lá que eu tirei e eu dei os créditos para ele no meu e-book. Eu dou novamente os créditos para ele agora, fazendo esse vídeo, né? Então, saibam que é de lá que eu tirei. Não vou dizer que a calculadora fez errado, porque eu uso aquela calculadora e funciona. Só que tô dizendo que é assim, tá? Enfim, voltando aqui, multiplicamos as nossas gorduras pelo índice de saponificação, descobrimos qual que é a quantidade de soda necessária para saponificar 700 gramas de óleos. Então, descobrimos que precisamos de 112 gramas de soda, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? No processo a frio, a gente, então, daria um desconto, né, gente? Só para refrescar a memória da quantidade a porcentagem de sobreengorduramento que você quer. Por exemplo, quero 5%, menos 5%, menos 7%, blá, blá. Aí você ia saber, dava um desconto na soda, ia saber exatamente quanto soda usar para esse tanto, e esse era o sobreengorduramento, né? Isso no processo a frio, fiz um vídeo mais detalhado lá no curso de saboaria para processo a frio. Muito bem. No processo a quente, o que muita gente faz então, eu vejo aqui, 700 gramas, 700 gramas menos 5, por exemplo, 5%, aí eu vou entender que são 35 gramas de óleos, né? Isso que eu vou entender. Aí, o que você faz? Escolhe supostamente o óleo que você quer sobreengordurar, né? E só adiciona esse óleo, 35 gramas no final. Usa isso para saponificar e tudo. Só que, como saboeira, eu entendi que isso tem um problema fazendo desse jeito. É mais simples, né? Aqui você já sabe quanto de soda e que você sabe quanto de óleos. Você faz o sabonete e depois só adiciona isso. Muito simples, né? É bacana. Só que eu vi que o sabonete não fica tão legal no tempo que eu fiz isso, das vezes que eu fiz. Eu notei que o sabonete não fica muito... Parece que ele não fica tão hidratante, sabe? Eu acho que esses 35% não faz a mágica. Então, eu pensei que talvez, na hora de saponificar, esse processo de saponificar sem sobreengorduramento faria com que o sabonete ficasse muito ruim, muito sem hidratação nenhuma, e talvez isso nos testes que eu fiz não ficou legal. Então, eu pensei que talvez com a balança, porque a gente tá fazendo isso em casa, né? Então, às vezes a balança não é muito boa, às vezes a qualidade da soda e dos óleos não são lá grandes coisas, porque depende do fornecedor, blá, blá. Então, eu dei uma margem de erro para o meu sabonete e eu notei que ficou uma qualidade muito melhor. E esse que é o pulo do gato. Nossa, demorou 15 minutos para falar o pulo do gato. Então, o pulo do gato é o seguinte, pessoal. Eu aqui vou diminuir essa quantidade de soda, vou dar 2% de margem de erro. Então, eu vou diminuir menos 2%, que são e tal aqui. Então, aqui eu terei esse resultado aqui, tá vendo? Isso são menos 2% de soda. Ou seja, o que eu vou fazer, saponificar, fazer o sabonete, saponificar com
e 10 de soda, tá? Eu vou usar essa quantidade aqui de óleos e essa quantidade aqui de soda, tá? Eu vou colocar um menos 2% para dar margem de erro de 2%, entendeu? Se a balança tiver com problema, se a soda não sei o que, se os óleos não sei o que, eu tô dando para o meu sabonete uma margem de 2% de erro, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse sabonete, quando a gente fizer com só 2% de sobreengorduramento, ele vai virar um sabonete ruinzinho, né? Tipo um sabão. Mas depois você vai adicionar 35 gramas, que são 5% dos óleos, em, em sobreengorduramento no final dos óleos que você escolheu, né? Então, você escolhe aqui os óleos e vai colocar 35 gramas. Ou seja, no final, o seu sabonete terá 7% de sobreengorduramento. Só que vão ser, na verdade, 5% que você adicionou depois e 2% que você deixou passar como margem de erro antes. A qualidade do sabonete fica muito superior quando você faz desse jeito, tá? Então, vale muito a pena. Multiplica, tem a sua quantidade de soda, diminui 2%, esse é o total. Depois você adiciona 5% do total da gordura inicial, que são 35 gramas, nesse caso, né? E pronto, é isso que é o segredo, esse que é o pulo do gato, tá bem? Pulo do gato é simplesmente isso, entendeu? Fácil assim. Aí, o que que você vai estar fazendo? Como que eu descubro disso daqui a quantidade de água a usar? Temos aqui 110 gramas de... Vamos arredondar, né, gente? Por favor. Que balança que a gente tem que vai pesar um negócio desse jeito aqui em gramas, né? Então, fogo. Ok. 110 gramas de soda tenho eu aqui. Qualquer quantidade de líquido que eu preciso para estar diluindo essa soda. Na vida real, gente, você precisa de pelo menos a mesma quantidade de água para estar diluindo essa soda, tá? Só que se você fizer isso no processo a frio, seu sabonete vai ficar muito grosso, muito rápido. Pode ser que aconteça um falso traço. O seu sabonete vai esquentar muito. Se você quiser fazer design, não tem condições de fazer design com só a mesma quantidade de água. Então, no processo a frio, só revendo, você precisa de 2 vezes a mesma quantidade de água, sendo que a calculadora dá uma concentração de 29% em português, né? Na calculadora que a gente usa em português. Na calculadora SoapCalc, que é a que os americanos usam e que o resto do mundo usa, geralmente dá uma concentração de 38%, tá? E o jeito que eles calculam concentração em calculadoras é diferente do jeito que a gente calcula manualmente. E entre uma calculadora e outra, eles têm uma discrepância enorme, tem uma diferença enorme, tá? Então, não vamos por aí, vamos pensar na matemática da coisa aqui. Isso no processo a frio, então a gente precisa, no processo a frio, pelo menos 2 vezes da mesma quantidade de água, tá? Sendo mais... melhor, 3 vezes, fica uma coisa mais fluida, mas vai demorar mais tempo para poder curar depois, né? Então, também tem essa coisa. Se você colocar muita água, demora muito tempo e depois, quando ele vai secar, ele vai murchar e vai enrugar todo. Então, a gente não quer isso. A gente mantém entre o 2,5, né? Tipo assim, por exemplo, 200 e... menos que 300 isso daqui, tá? A gente coloca, em vez de 2 vezes, 2 vezes e 2 vezes e meio, tá? Da quantidade de soda na água. Em frio, tá? No quente, gente, pensa que a gente vai estar trabalhando com temperaturas maiores, né? Então, o que vai acontecer? A nossa água vai evaporar. Se a nossa água evapora, o sabonete automaticamente vai ficando duro, né? Ele vai ficando duro e ele vai esfarelando, ele não fica legal. Se não tiver água, você vai ter que socar ele dentro da forma, né? Então, a gente também não quer um sabonete assim. Antigamente, quando o povo começou a fazer hot,
né? Antigamente, muitos anos atrás, eles não importavam tanto com a aparência do sabonete. Então, quase todas as saboeiras faziam naquela panela, o sabonete na panela elétrica, e depois tinha que socar o sabonete lá para dentro. Isso é porque a água foi mal calculada, tá? Ou então deixou a panela aberta, evaporou tudo, enfim. Eu vou estar explicando esses macetes depois. Mas aí o que que acontece? Então, isso daqui não funciona pro hot. O hot você tem que ter pelo menos 3 vezes a mesma quantidade de água. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua quantidade de soda vezes 3, tá? Isso sendo pelo menos. Se colocar muito demais, o seu hot vai acabar virando um cold, no sentido que você vai ter que esperar uns 40 dias para poder secar, e esse não é o propósito do seu hot. Mas se você quer um hot fluido, gente, não tem como fazer hot fluido sem colocar água, tá? O que flui é líquido, tá? Então, a gente vai multiplicar num hot normal, porque a gente quer que é uma coisa normal, sem palhaçada, o que a gente vai multiplicar por 3, né? Então, continha fácil. Isso aí, isso é o que a gente precisa de gramas de água para estar saponificando isso daqui pro hot, 3 vezes, tá bem? A coisa. Multiplica a quantidade de gordura. Descobre quanta gordura você precisa, que é 70%. Multiplica, vou até colocar aqui em porcentagem, 70%, tá? Multiplica essa quantidade, né? Descobre o que você quer de cada ingrediente. Multiplica essa quantidade pelo índice de saponificação, descobre a quantidade de soda. Descobriu a quantidade de soda, menos 2% para margem de erro, fica essa quantidade. Descobriu a quantidade de soda que você precisa, dando a margem de erro, multiplica por 3, que é a quantidade da água. E aí, então você já sabe quanto você tem de água, quanto você tem de soda, a quantidade dos óleos estão aqui, tá tudo certo. Essa é a sua receita. Quantidade de sobreengorduramento depois, 5% e coisa. Não coloque mais do que 5%, porque o que que vai acontecer? Geralmente, quem faz hot, no final, coloca outros aditivos. Esses outros aditivos podem ser iogurte, blá, blá, blá. Então, quando você for colocar os outros aditivos e isso daqui, além de tudo, né, o óleo essencial, então o que que acontece? Seu sabonete fica muito líquido. Pode ser que fique muito líquido. Então não fica legal, tira o propósito de ser hot e de curar rápido, né? E aí você vai precisar de mais tempo para esse sabonete ficar durinho e pronto para usar. Então, esse não é o propósito. Então, e outra coisa, fica muito melecado depois, fica muito macio. A gente não quer um sabonete, quer um sabonete hidratante, mas a gente ainda quer manter a propriedade de ser duro e de durar mais no banheiro e de dar espuma. Então, se você colocar muito sobreengorduramento depois, você vai esculhambar o seu sabonete, você não quer isso. E é isso o segredo. Isso é como eu faço meu sabonete, tem funcionado muito bem. Vou estar passando receitinhas boas e inéditas nesse projeto. Obrigada por ter assistido até o final. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria que eu fizesse nesse curso, gente, escreva nos comentários, porque ainda dá tempo, eu ainda estou gravando, penso em gravar um por semana. Talvez mais, talvez menos, isso depende do tempo que eu tiver, porque eu tô trabalhando em outros projetos e eu não vivo de sabonete, né? Eu trabalho. Sabonete é hobby. Então, um beijinho para todo mundo. Se você quiser apoiar esse projeto, deixa aí seu comentário, deixa um oi, dá like ou dislike, ou o que você quiser dar. Quer apoiar ainda mais? Me paga um café, tá aí na descrição do vídeo, meu Pix. Me paga um café, esse não precisa ser muito, gente, 5 que vocês puderem contribuir, já ajuda se todo mundo der alguma coisa, e porque então vou ter mais condições de gravar vídeos. Porque, por exemplo, esse vídeo eu não gastei nada para gravar, né? Só conhecimento. Mas tem vídeos que a gente gasta ingrediente.
Então, se você quiser ver mais vídeos aqui nessa plataforma do YouTube, me paga um café. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.